Eu gostaria de pedir aos trabalhadores que quisessem me dar um voto de confiança à minha diretoria do sindicato. É que aprovassem o acordo que é péssimo, mas que nós precisamos brigar pela volta da diretoria do sindicato. Os companheiros que forem favoráveis e que quiserem desse voto de confiança, levantem a mão. Eu acho que não há dúvida. Eu acho que não há dúvida nenhuma. E mesmo aos descrentes, mesmo aqueles que não acreditam na capacidade de luta dos trabalhadores, amanhã nós daremos uma lição ao Brasil e ao mundo. Nós voltamos a trabalhar com tranquilidade. Mas num determinado dia, nós vamos voltar a agir e agir com força total. É isso que eu proponho aos trabalhadores. Quando, no meio da Assembleia, eu percebi que havia sido feito um acordo, eu realmente fiquei muito doido da vida, né? Virei as costas e vim embora. Eu acho que muita gente votou. Porque eu achava naquela ocasião que, mais uma vez, a categoria havia sido traída. Agora hoje, com cabeça mais fresca, depois de 2 anos, né? A gente realmente acha que foi a melhor decisão. Isso porque naquela ocasião, na verdade não havia a estrutura, a organização que a gente tem hoje. E naquela ocasião realmente não havia realmente condições de continuar uma greve, sem o sindicato na mão, sem um fundo de greve organizado. De maio, é suspensa a intervenção. 11 dias depois, a categoria realiza uma assembleia para reassumir seu sindicato. Antes de começar a assembleia, a primeira que a gente faz no sindicato, depois dos militares terem tomado isso aqui, depois do governo ter tomado isso aqui do povo e ficado para o próprio governo, eu gostaria de pedir para que subisse até aqui a mesa, até o palanque, todos os diretores do sindicato. Essa diretoria, que um a um dos seus membros foram escolhidos por mim. Um a um dos seus membros estão aqui hoje porque receberam o voto livre e direto de vocês. Querem se subordinar à vontade de uma assembleia. E se vocês, trabalhadores, entenderem que essa diretoria em algum momento falhou com vocês, eu gostaria, de todo o coração, que vocês livremente rejeitassem a continuidade dessa diretoria. Em São Paulo. Bom, ontem muita movimentação no Congresso, a reforma trabalhista foi aprovada. O governo respira aliviado com esta etapa vencida nas cláusulas pétreas das modificações que pretende fazer nas leis. Agora resta aí a reforma da Previdência, né, como próximo passo e mais desafiador
porque são necessários mais votos do que uma modificação simples como a de ontem, que seria por maioria simples. A aprovação de uma reforma da Previdência depende de 2/3 dos votos dos parlamentares. A reforma trabalhista dependia apenas da metade. Então, ontem ninguém tinha dúvida de que haveria a aprovação da reforma trabalhista. Os pontos centrais, as cláusulas centrais de interesse do governo foram preservadas. Ele deu uma indiscutível demonstração de força, fez valer ali suas estratégias e tudo mais, mas não teve votos suficientes para demonstrar que já tem garantia para a aprovação da reforma da Previdência. Para aprovar a reforma da Previdência são necessários 2/3 dos votos, e ontem, na aprovação da reforma trabalhista, esse número não foi alcançado. Faltaram 12 votos, exatamente 12 votos, para chegar aos 2/3 que sinalizariam garantia também da aprovação da reforma da Previdência, cuja votação está na iminência de ser deflagrada aí. Há dados que o governo comemora e há dados que a oposição comemora. O governo comemora que chegou a 296 votos ontem. Seriam suficientes 308 para aprovar uma reforma por 2/3, no caso a reforma da Previdência, ou seja, faltaram 12 votos e eles dizem apenas 12 votos. Lembram que faltaram, por exemplo, 39 deputados. 39 deputados ausentes não foram deputados de oposição, predominantemente foram deputados da base governista. O governo entende que 12 votos apenas faltando indica que ele tem 39 a conquistar, e outros também daqueles que compareceram ontem não votaram a favor da reforma trabalhista e que eles acreditam que conseguirão trazer para a reforma da Previdência. Portanto, o governo não está soltando rojões, porque não alcançou ontem os 308 votos que sinalizaria esse poder, essa base sólida, mas também está comemorando mais do que indicariam outras previsões para ontem. 12 votos a menos do que o necessário para a reforma da Previdência, diante de 39 ausências, é um número que o governo entende que é muito positivo. E a oposição também afirma que o buraco da reforma da Previdência é mais embaixo, que a reforma trabalhista é uma reforma de menor impacto na sociedade como um todo. Alguns pontos da reforma trabalhista foram bem assimilados por uma parte da opinião pública, por exemplo, o fim da contribuição sindical, esse tipo de coisa, são coisas que tinham apoio, simpatia de boa parte da opinião pública, diferentemente de algumas cláusulas pétreas da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, sem sombra de dúvida, propõe alterações, sem entrar no mérito, se necessárias ou não, essa é outra discussão, mas propõe alterações que são mais penosas para o conjunto dos trabalhadores, para o conjunto da sociedade, dos aposentados, dos pensionistas e tudo mais. Como qualquer reforma da Previdência, ela é uma perda, uma restrição de direitos, porque o ajuste se faz em função desses sacrifícios. Então, a oposição diz não, ao contrário. Ontem, se numa reforma mais palatável, mais fácil de seduzir os aliados, de garantir a superioridade da base aliada, vocês não chegaram aos 308 votos esperados para mostrar 2/3 de força, agora com a reforma da Previdência é que vocês vão ver que não vão chegar nem aos 296 e tal. Essa discussão a gente só vai poder ver quem está de fato com a bola a caminho do gol no dia da votação. O governo permanecerá aí com todas as suas forças mobilizadas no sentido de trazer para o seu lado votos que faltam para alcançar os 2/3, e há uma possibilidade real também da oposição fazer valer aí sua capacidade de mobilização. Para esta sinalização do movimento, do xadrez das reformas, vai pesar significativamente, é claro, né, a dimensão que vier a tomar a greve nacional convocada para amanhã. A Band News FM vem fazendo já desde anteontem um levantamento junto a todos os estados, especialmente as praças onde está localizada, e tem mostrado que, pelo menos no plano sindical, a adesão à greve é muito significativa.
O que eu quero dizer no plano sindical? Quer dizer, categorias representadas por sindicatos ou sindicatos que representam categorias, majoritariamente anunciaram adesão à greve. Esses sindicatos e essas categorias estratégicas, né, de transportes públicos, escolas, área de saúde, esse tipo, bancos, né, são categorias normalmente mais mobilizadas, mais organizadas, com sindicatos mais atuantes, mais representativos. Todos eles se posicionaram já definitivamente, estão em estado de greve. Algumas informações não confirmadas dizem até que começa hoje, já à noite, às 10 da noite, em São Paulo. Alguns rodoviários já passam a interromper o trânsito de ônibus na cidade de São Paulo, na capital. Enfim, essas informações desencontradas e tal não dão ainda a ideia do que vai, a partir de que horas a greve nacional vai começar, mas o fato é que se você está em qualquer cidade do país, especialmente nas capitais, saiba que muito provavelmente amanhã você não terá trem, não terá ônibus, não terá consultas que estavam agendadas em postos de saúde, as escolas não vão funcionar, as greves nos bancos, as últimas, motivadas por questões da própria categoria, discussões salariais, etc. e tal, nem todas tiveram adesão de 50%, 70%. Alguns bancos, aliás, boa parte da rede bancária funcionou nas últimas greves. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Volto aqui a fazer uma crítica que ontem deixou muito profissional dessa área irritado, me mandaram muitas mensagens e eu estou respondendo uma a uma, porque acho que houve um mau entendimento das minhas palavras. De qualquer maneira, o áudio está gravado aí à disposição de quem quiser ouvi-lo novamente. Eu estava ontem fazendo críticas a sindicatos de categorias que não tinham se posicionado ainda em relação à greve. Por quê? Porque se você não diz para o cidadão o que você vai fazer num determinado dia, e se é você que tem o domínio sobre algo do que este cidadão depende, você está obrigando esse cara a ficar num impasse, numa indecisão, no escuro, sem necessidade. Ora, se você tem uma greve nacional que está convocada há mais de um mês, motivada por questões que estão sendo discutidas há mais de 6 meses, todo mundo sabe o que é a reforma da Previdência, todo mundo sabe o que é a reforma trabalhista, as categorias organizadas estão envolvidas nesse debate há mais de meio ano, já fizeram várias manifestações, essa discussão já é de domínio público, nas duas reformas principais, aí, a trabalhista e a da Previdência, isso já é uma discussão que está na boca de todo mundo há mais de 6 meses, então não é um tema de desconhecimento. Então, 6 meses você tem do tema e mais de um mês você tem da convocação da greve geral para esta data de amanhã. Ora, pombas, que história é essa de ter sindicato que só vai decidir aderir à greve hoje à noite? E aí citei especificamente os 2 sindicatos nessa situação de ontem que a gente tomou conhecimento, que era o Sindicato dos Metroviários de São Paulo e o Sindicato dos Aeronautas, Sindicato Nacional dos Aeronautas, o qual eu sei relação de grande de solidariedade sempre tive, eles são testemunhas disso. Eu disse, olha, esta atitude é uma canalice, fazer um negócio desse é uma canalice, não dizer para o cara, não permitir que o cara se programe. Por exemplo, eu recebi uma mensagem, que foi o que me despertou essa coisa anteontem, de um ouvinte nosso do interior da Bahia, que voo marcado para amanhã, comprado há muito tempo com a família aqui para São Paulo, e que estava me perguntando o seguinte: poxa, eu pego o ônibus na minha cidade e vou para Salvador para pegar o avião, faço mala, boto a filharada dentro do ônibus, faço uma viagem de 5 horas para ir até o aeroporto de Salvador para poder pegar o avião para ir para São Paulo, ou fico em casa e esqueço essa viagem? Eu disse, não sei. Mas por que você não sabe? Não sei, porque o Sindicato dos Aeronautas ainda não disse se vai parar, como não disse até agora. Quer dizer, se você tem uma viagem amanhã, você já podia estar avisado pelo sindicato, que já sabe que a greve está convocada há mais de um mês e que as bandeiras da greve estão sendo discutidas há mais de 6 meses, você já podia estar alertado. Custava nada. E aí eu disse, esse tipo de atitude é uma canalice. Aí fica aquela coisa, né? Ouve, disse, chamou a gente de canalha. Eu disse, eu não chamei ninguém de canalha, a atitude é canalice. A atitude configura uma atitude que covarde com as pessoas.
injusta com o contribuinte lá, com o passageiro, com o cliente. Essa é a abordagem, tem essa conotação. Não é uma análise individual do cidadão, do piloto tal, do comandante tal. Eu estou respondendo a todos eles, colocando à disposição o áudio que está aqui ontem, porque mantenho, reitero, não mudo uma vírgula dessa crítica. Não tem cabimento que um sindicato que mexe que controla uma área estratégica como a aviação comercial no Brasil, não dê aos cidadãos o direito de se programar com um mínimo de antecedência em relação a um dia de paralisação. Afinal, os pilotos, os comandantes, os aeronautas vão parar amanhã ou não vão parar amanhã? Eles não disseram. E acham que estão no pleno. E aí, o senhor é contra as nossas reivindicações? Pelo amor de Deus, eu nem discuti as reivindicações, como não discuti agora. Não analisei o mérito, não entrei no mérito. E, aliás, não tem reivindicação específica. As reivindicações específicas dos aeronautas, aliás, foram contempladas aí no anteprojeto da Previdência, e tinham que ser mesmo. Não podia. E na trabalhista também. Não pode tratar os aeronautas dentro de regras gerais, porque é uma categoria que atende a características muito específicas e que tem a ver com a segurança dos passageiros. Então, não é nem isso que eu estava discutindo, estou discutindo a indefinição do que vai ser feito amanhã nos aeroportos brasileiros. Vai ter avião ou não vai ter avião? Como é que 24 horas antes da greve, que está convocada ao mês, vocês ainda não sabem? Diz para mim se isso não é uma canalice com as pessoas. Isso é que eu estou dizendo. Não é uma ofensa pessoal. Aliás, quem encarou como tal, peço desculpas, mas não foi isso que eu disse. Interpretou dessa maneira, está interpretando errado. Mas reitero, mantenho, não mudo uma vírgula na crítica que fiz ontem e que está reiterada aqui agora. Vamos em frente, minha gente. Pois não, eu imagino que eu estou vendo aqui que outros anexos tratam do tema Lula. O senhor tem uma relação com ele, conforme já mencionou, passando no outro anexo. Esse tema aqui, então, o senhor vai fazer uma contextualização, é isso? Perfeito. Conheci ele por intermédio do Mário Covas. E um dia, eu comentando com ele dos problemas que eu estava tendo e o que isso estava acarretando de problemas lá no polo de Camaçari com o programa petroquímico, e que eu, efetivamente, comentando, ele disse: você conhece Lula? Eu disse: não. Quer dizer, não conheço ele pessoalmente, eu ouvi falar. Isso foi em que ano? Isto deve ter sido em 79, 80, 81. Essa relação de confiança que existia entre mim e Mário Covas, de uma forma ou de outra, ele procurou transferir para o Lula. Entendi. E que realmente eu passei tive uma empatia, sinceramente, tive uma empatia com ele neste dia, que foram 9 horas de diálogo. No sábado, começou na hora do almoço e foi até 9 horas da noite, quando eu saí da casa de Mário Covas. E aí pude falar com ele sobre esse assunto lá, da greve, que muita gente muitas vezes não percebe, mas naquele momento essa greve para nós era importantíssimo, porque nós estávamos recém assumido os programas lá, quando nós tínhamos adquirido o primeiro investimento junto com a Petrobras lá na Bahia. E estávamos começando a enfrentar aquilo ali, e realmente foi uma greve que estava perdurando, com problemas seríssimos. E eu sei que ele não só me ajudou, como ele criou uma condição de eu poder ter uma relação diferenciada com os sindicatos na área da Bahia e do petroquímico em particular. Isso para nós era importante com os objetivos que nós tínhamos de crescimento na área petroquímica, etc. E passei a ter um processo de convívio com ele, quase que institucional. Dentro do possível. Intuição pura. É o animal.
político, animal intuitivo. Quando ele tomou a decisão de partir para esse programa, nós ajudamos a ele desde aquela época. Já em 89? Já, sempre. Fomos com ele o tempo todo. Sempre.